Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos ao certo qual horário você estará nos escutando, mas sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o Grupo Tribes e estamos aqui hoje para debatermos um pouco sobre o nosso cenário atual de pandemia. Meu nome é Carolina. Juntamente comigo temos a Jéssica Góes, Marcos Paulo e a Luísa Marcelino. Vamos iniciar aqui nossa conversa debatendo um pouco sobre as principais dificuldades de isolamento. Fale mais um pouco sobre isso, Jéssica. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre esses dilemas, né? Que a gente está enfrentando na sociedade hoje em dia com essa pandemia. Entre elas é a falta de saneamento, a insegurança em relação à fonte de renda financeira, que essas pessoas mais de classe baixa enfrentam. As casas pequenas, né? Que onde habitam muitas pessoas, isso dificulta muito o distanciamento, né? E aí, Carol, o que você tem a dizer sobre o saneamento? Na nossa população, 40 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Ou seja, quase oportunidade nenhuma de higienização. E no cenário que nós estamos vivendo, é uma necessidade básica higienizar, para não disseminar essa doença, esse vírus que já está mais do que disseminado. E em uma pesquisa realizada pela UFMG, em que as amostras foram recolhidas nos esgotos de Belo Horizonte, na região metropolitana, foi encontrado em 100% das amostras o vírus do Covid. Ou seja, não tem como nós vivermos sem uma higiene básica. E, além de saneamento, nós enfrentamos vários problemas pessoais de pessoas vivendo no mesmo ambiente, o que isso piora muito mais, não é mesmo, Lu? Então, sobre essa questão, né, de quantidade de pessoas no mesmo ambiente, eu acredito que muita gente nem pensa sobre esse assunto, mas que é bem importante, porque muitos brasileiros moram em casas cheias, e principalmente nesse período de pandemia, saiu dados na Folha de São Paulo, onde mostram 11,5 milhões de pessoas que residem em casas bem cheias, principalmente nas comunidades. A maioria, né, são nas favelas, onde encontra muita gente em pouco espaço. Então, acaba que o Covid se torna cada vez maior, um número maior, e a maioria precisa sair de casa para trabalhar, para fazer essas questões básicas, para que a parte econômica sobreviva, né? E o Marcos vai falar mais um pouco disso, da economia, para a gente. E é incrível, né, gente, ouvintes, colegas de trabalho que estão aqui comigo, a gente tem que pensar em economia nesse momento de saúde, nesse caos que está vivendo a nossa saúde com essa pandemia. Mas, infelizmente, o nosso país, desde sempre, sofre uma desproporcionalidade muito grande na economia. A gente teve, pelo IBGE 2019, dados falando que o rendimento médio do grupo mais rico cresceu e do grupo mais pobre caiu, o que é lastimável, principalmente se a gente pensar nessas condições de pandemia. Muitas pessoas, elas nesse momento, elas precisam definir suas prioridades e, obviamente, que como a gente já falou de dificuldade de saneamento, essas dificuldades pela questão de quantidades, a prioridade sempre é a família. Então, água, luz, gás, etc. E mesmo com o auxílio que o governo oferece, esse auxílio é muito pouco perante as necessidades que essas pessoas têm. Não só com água, luz, mas também com alimentação, que é um problema que gera nessa diferença de classe que a gente tem. A Jéssica vai falar um pouco mais sobre esse problema que a alimentação sofre. É complicado, né? Porque essas pessoas que vivem de baixa renda, elas geralmente moram com pessoas, muito mais pessoas do que geralmente as pessoas de alta renda têm em casa. Então, isso gera um maior consumo alimentar. Então, o que antes elas gastavam certo valor no mês, elas gastam muito mais agora pelo isolamento, né? E as pessoas de alta classe geralmente têm mais a possibilidade de pedir delivery, né? Então, acabam que ficam em casa, com o home office, no isolamento, então não tem contato com as outras pessoas de fora. Essas pessoas de baixa renda têm sim, porque tem que ir no supermercado, comprar as coisas. Então, também tem a questão de como a informação chega a essas pessoas, de como lidar nessa situação, como a comunicação é emitida, né? Essa aí é uma situação muito importante para a gente analisar, principalmente porque não só a desigualdade econômica é muito grande, mas a desigualdade da educação sempre foi muito grande. A gente ainda não tem um sistema que consegue fazer essa igualdade ficar um pouco mais próxima, né? Nem as cotas conseguiram resolver isso, estão amenizando, mas a gente ainda precisa de um sistema que deixe essa igualdade melhor. Então, a maioria das informações que chegam, porque algumas nem chegam, graças à dificuldade que muitas pessoas enfrentam de
não ter acesso à internet ou não ter acesso até à televisão, que ainda é a grande mídia de massa, essas informações às vezes nem chegam. E quando chegam, não conseguem ser bem interpretadas por essa diferença de educação que tem, da classe mais alta para a classe mais baixa, né? Além de tudo isso, a gente ainda enfrenta um problema constante de fake news que vem disseminado nos últimos tempos, que além de acontecer nas redes sociais, Twitter, WhatsApp, Facebook, a gente vê isso acontecendo por parte do governo, né? A gente teve vários casos com o presidente ultimamente, em que ele menosprezou a doença, chamando de gripe, falando que era só uma gripezinha. Ele mesmo, a gente não tinha ainda informação se tinha testado positivo ou não. Mesmo pessoas que trabalham com ele testando positivo, ele não queria ceder o exame, e com isso saía nas ruas, tinha contato com a população e com o risco de infectar muito mais pessoas. Além disso, agora, há pouco tempo, ele inflamou pessoas que seguiam a ele, eleitores dele, a entrarem nos hospitais, que já está um caos com toda essa doença, para poder ver o que estava acontecendo, como tirando um pouco da credibilidade do nosso sistema de saúde, tirando credibilidade dos nossos profissionais de saúde, o que não é o momento, eles já estão sofrendo demais com essa situação toda, além de aumentar os riscos dessas pessoas mesmo que seguem ele se contaminarem nesse momento que a gente precisa quebrar essa curva. E aí, falando um pouco mais sobre essa situação da saúde, nosso sistema de saúde, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso também, né, Luísa? O que você pensa sobre isso? O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Então, sobre as pessoas que não se importam, né, basicamente, com esse isolamento em que estamos vivendo por agora, eu acredito que não seja certo falar que muitas pessoas não se importam, porque também, como o Marcos disse, tem as pessoas que não recebem a informação certa. Então, existem as que não se importam e existem as que não sabem exatamente de tudo que está acontecendo, principalmente por essa falta da internet, enfim, as dificuldades do isolamento. E estão existindo muitas coisas que as pessoas não estão se importando e indo para as ruas, como, por exemplo, a manifestação para o Bolsonaro, as festas clandestinas, lojas que não são necessárias estarem abertas, estarem por agora, e vários outros eventos, enfim, que não deveriam estar acontecendo, né? Não são prioridades agora no momento. E quanto mais cresce o número de casos, parece que menos pessoas se importam. Aqui em Belo Horizonte também, no primeiro dia em que aconteceu uma flexibilidade, a gente conseguiu ver as ruas cheias, muita gente em ônibus e até mesmo sem máscara. E a gente sabe que acaba acontecendo mais casos do Covid-19 e a superlotação das UTIs. E puxando esse gancho, é por isso que a gente fala muito sobre a importância do SUS. Defender o SUS é necessário, é importante agora. Com a pandemia, as UTIs estão cheias tanto no SUS quanto em hospitais privados, mas a gente sabe que a defesa do SUS é realmente importante porque é um privilégio, por mais que às vezes seja usado de forma errada. E como exemplo das instituições privadas, a gente tem um exemplo do homem que saiu, né, curado do Covid-19, mas que ao chegar em casa ele recebeu um cheque de 5 milhões em casa. Então, isso acaba sendo um absurdo, assim, particularmente falando. E aí, sobre o pós-Covid, que além disso temos que nos preocupar com o pós-Covid, pós-vida, né? E principalmente sobre o cenário social, que é uma das questões importantes aí sobre o que a gente vai fazer depois. Então, após pandemia, eu acho que vai ter que ter uma redobração de consciência de cuidados, né? Acho que o governo tem que focar na vigilância sanitária nos estabelecimentos, restaurantes, como que vai ser, né, a vida depois, nos shows, casas de shows, cinemas, shoppings, e a comunicação ampla, né, para fazer as pessoas entenderem que essa situação não é algo de curta duração, é algo que tem um processo lento, né, de retomada de vida normal, digamos assim. A gente não pode relaxar, né, com as máscaras em locais públicos. Os estabelecimentos, como supermercados, farmácias, como sempre, tem que ter os cuidados necessários, como agora a gente tem, né, mas continuar. E também no trabalho do pessoal, né, que é onde o pessoal tem mais assim, contato, vai para casa, vai para o trabalho de ônibus, então
a gente tem que redobrar a atenção. E falando do trabalho, vai ser difícil, né, Carol? Vai ser difícil demais. A taxa de desemprego nessa pandemia aumentou drasticamente. E as pessoas, assim, precisam dar o jeito delas de conseguir o dinheiro, de conseguir o seu ganha-pão. Sendo que a gente vê no meio disso tudo que quando isso acabar, as pessoas vão realmente precisar se reinventar, de tá dando seu jeito, sabe? De conseguir dinheiro, de melhorar a economia do país, de crescer a economia de novo, porque foi um baque muito grande, com certeza. E assim, vai ter que ter uma criação de novas formas de emprego, a gente vê muitas vezes empresários de grandes empresas fechando agora e começando do zero, e é isso que vai acontecer mesmo, porque as pessoas precisam ter seu jeito de conseguir dinheiro. E o governo também vai ter que dar um apoio muito grande para a população nesse momento, né? Porque precisa. Gente, bolei. Mas o governo vai dar um apoio muito grande para a população nisso, não é, Marcos? Esse agora vai ser um momento pós-pandemia que a gente ainda não sabe exatamente quando vai acabar e como vai acabar, mas que a gente vai precisar muito analisar. A gente conseguiu acordar para muitas situações, a gente teve pessoas que entenderam que certos posicionamentos políticos não eram ideal, seja para esse momento de pandemia ou não, e a gente passou por um momento tão assustador governal aqui no Brasil, que a gente percebeu que uma pessoa que fazia o certo, apenas o certo, que era, por exemplo, fazer um isolamento melhor, uma quarentena melhor, como governante, né, passar isso para a população, essa pessoa, ela quase, entre aspas, virou um herói, porque ela simplesmente estava fazendo o que era o correto, o normal, o básico de ser feito. Mas a gente estava tão acostumado com atitudes extremas de ir contra esse isolamento que a gente acabou vendo que isso era o certo, que isso era muito bom. Na verdade, não era nada mais do que o óbvio a se fazer. Então, assim que sair desse momento, a gente vai ter que fazer uma análise, porque para a gente fazer um cenário social bom, para a gente fazer essa economia ressurgir, os trabalhos voltarem, a gente vai precisar de um governo sólido e de confiança para a população. E mais importante para que a gente tenha essa visão política é a educação. Educação é a base, né, Luiz? Então a gente precisa disso. Pois é, Marcos. Então, sobre esse pós-Covid, né, da educação, as faculdades, as escolas, eu acredito que nossas vidas mudaram, né? Depois disso, não, vai ser meio difícil voltar ao que era antes. E temos aí alunos sobrevivendo por ensino online há uns 3, 4 meses. Alguns que iriam se formar esse ano não sabem mais se vão. Então, acaba que a gente não sabe para onde estamos indo. As dificuldades do ensino à distância são grandes, tem muita gente que não tem acesso à internet. E a volta, né, quando isso tudo voltar, as faculdades, as escolas, as aulas mesmo, presenciais, acredito que tenha que ser rígido o protocolo de saúde e higiene. A higiene do local, do controle da temperatura dos alunos, máscaras, lavagem das mãos. Acredito que instalações de alguns objetos em que ninguém precise tocar, por exemplo, as torneiras. A rotina na sala de aulas, semipresenciais, professores e alunos na zona de risco, né, devem permanecer em casa, carteiras espaçadas, e enfim, são vários os quesitos que a gente tem que pensar para que a volta não seja pior, né, porque se for para voltar, que seja uma volta boa e que seja necessária. E, no fundo, a gente não sabe ao certo o que vai ser, mas qual que será o nosso novo normal, né? Fica aí o nosso questionamento. Pois é, essa questão. Qual será o nosso novo normal, não é? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. Nós tentamos pegar um grande número de informações para vocês. Fizemos de casa, de uma maneira que foi possível nesse momento. Nós, da área de comunicação, achamos importante analisar a diversidade social, principalmente durante a pandemia, para que, com o pensamento crítico, possamos informar mais as pessoas. Esperamos poder gravar mais podcasts assim para vocês. Obrigada a todos e até mais.